Saudações a todos! Essa é a nossa segunda aula sobre a análise no domínio do tempo com o ORCAD, também conhecida como análise transiente. Assim como na segunda aula, a gente vai analisar aqui o circuito RC série com um resistor de 1 kΩ, capacitor de 470 nanofarads e uma excitação de tensão senoidal com offset zero, amplitude de 5 volts e frequência de 1 kHz. Para simular esse circuito, eu vou criar aqui um perfil de simulação através do menu PSpice, New Simulation Profile, e aqui eu vou dar um nome para ele, que é o nome Transiente RC. Create, exatamente como a gente fez na aula passada. Se você ainda não assistiu a aula passada, não tem problema, eu vou deixar o link para o vídeo da aula passada aqui na descrição do vídeo. É só você dar uma paradinha aqui, vai lá assistir a primeira aula, depois volta para cá para a gente dar continuidade. Tá legal? Então, abrindo aqui um novo perfil de simulação, eu vou configurar aqui uma análise do tipo domínio do tempo, time domain, transiente. Vou rodar a simulação até 6 milissegundos, que vai me dar mais ou menos aí 6 ciclos de senoide, uma senoide de 1 kHz. Vamos começar a salvar os pontos desde o início, desde 0 segundos, e vamos usar aqui um passo de integração máximo de 10 microsegundos, que é um passo máximo razoável para a gente conseguir uma boa definição no gráfico da nossa senoide de saída. Então, ok aqui para salvar o perfil de simulação. E vamos agora também pegar aqui o marcador de tensão, a ponteira de tensão, para a gente medir tanto a tensão aqui no nó de entrada, para pegar a excitação de entrada, como também para medir a tensão aqui na saída Vout em cima do capacitor. Então, configurado aqui o perfil de simulação e colocados aqui os ponteiras para medir a entrada e a saída, vamos salvar aqui o circuito e uma vez salvo o circuito, vamos executar a simulação para ver o resultado. Concluída a simulação, a gente tem aqui que a ponteira que mede a entrada é a verde, então o sinal de entrada vai estar em verde e o sinal de saída vai estar em azul. Olhando aqui o resultado na janelinha aqui do PSpice AD, a gente tem aqui então o sinal de entrada em verde, que é uma senoide, com amplitude de 5 volts e frequência de 1 kHz, e aqui em azul o sinal de saída. Tudo certinho, exatamente como a gente obteve na aula anterior. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é a condição inicial da tensão na saída. A gente não configurou nenhuma condição inicial aqui no diagrama esquemático. E você nota que a condição inicial que foi colocada aqui no capacitor é de 0 volts. De onde ele tirou esse 0 volts? O que acontece é o seguinte, o ORCAD, quando ele realiza uma simulação SPICE, o que ele faz logo no início, antes de começar a simulação no tempo, é executar uma análise de polarização DC, uma análise do tipo bias point, que a gente já viu em vídeos anteriores. Nessa simulação de bias point, ele configura a excitação de entrada exatamente com o valor que ela tem aqui, no instante t igual a 0, ou seja, nesse caso aqui, 0 volts. Então ele vai colocar uma fonte de tensão DC de 0 volts aqui e calcular o ponto de operação desse circuito para uma entrada de 0 volts. Nesse caso, como em DC o capacitor ele funciona como circuito aberto, se aqui eu tenho 0 volts, aqui eu vou ter 0 volts também. E aí ele pega essa tensão DC de 0 volts e usa como condição inicial para a tensão no capacitor. Por isso que ele começa aqui o resultado da tensão na saída com uma condição inicial igual a 0 volts. Tá certo? Isso acontece normalmente nas simulações no tempo do ORCAD. Uma outra coisa que vocês devem estar se perguntando é o seguinte, essa fonte senoidal aqui, ela só tem esses 3 parâmetros, só tem o offset, a amplitude e a frequência, e se eu quiser, por exemplo, mudar a fase, no caso aqui a fase inicial é 0 grau, se eu quiser mudar, por exemplo, para 90 graus, para em vez de ter uma senoide, ter uma cossenoide, eu consigo fazer isso? Sim, você consegue fazer isso tranquilamente, sem problema nenhum. Como é que você faz isso? Isso aqui é o seguinte, todos os componentes de um diagrama esquemático do ORCAD, eles têm, evidentemente, muito mais parâmetros do que está apresentado aqui. Eles não colocam todos os parâmetros possíveis para a gente configurar aqui na tela do esquemático, porque eles são tantos que o desenho aqui no esquemático ia ficar tão poluído que ia ficar meio difícil de você visualizar o circuito. Então, a maioria dos parâmetros de configuração das fontes, dos componentes,
eles ficam escondidos no chamado editor de propriedades. Em um vídeo anterior aqui das nossas videoaulas, eu já falei sobre esse editor de propriedades. Se você quiser, você pode procurar lá e olhar de novo. Para abrir esse editor de propriedades, a gente já viu que basta clicar 2 vezes no componente e a gente abre aqui o editor de propriedades. Nota, aqui está a frequência, 1 kHz, e se você olhar aqui embaixo, tem a amplitude de 5 volts e o offset igual a 0 volts. Esses são os parâmetros que aparecem aqui no diagrama esquemático do circuito. Os demais parâmetros, que vocês veem que são um monte, vários deles, eles não aparecem porque se aparecesse o desenho ia ficar altamente poluído lá no esquemático. Mas se a gente der uma olhada aqui, a gente vai achar o que a gente estava querendo, ó, que é a fase. Está aqui, ó. A fase, por padrão, está 0 grau. Exatamente o que aconteceu aqui, ó. Ele produziu uma senoide com 0 grau. E se eu quiser mudar a fase? Bom, é só chegar aqui, ó, e colocar 90 graus. Enter. Está aqui, 90 graus. Ah, mas eu gostaria que essa propriedade também aparecesse lá no diagrama esquemático. É simples. É só você selecionar a propriedade, apertar esse botão aqui, Display, e você nota que o padrão aqui está Do Not Display, ou seja, não mostre. Se eu mudar aqui para Display Name and Value, ele vai mostrar o nome da propriedade e o seu valor lá no diagrama esquemático. Então, dando OK aqui e apertando Apply aqui, a gente vem aqui, ó, e aparece aqui, ó, fase 90. Aqui, ó, fase 90 graus. Então, agora você colocou aqui a propriedade de fase para ser apresentada no diagrama esquemático, correto? Você não precisa mais vir aqui e ajustar a fase. Então, vou fechar aqui o editor de propriedades e está aqui, fase 90 graus. Se eu quiser mudar a fase, é só clicar aqui 2 vezes e mudar a fase como todos os outros parâmetros que a gente já tinha visto anteriormente. Então, vamos pegar agora e fazer uma simulação no tempo disso daqui. Antes de fazer a simulação, vamos pensar aqui um pouquinho sobre a condição inicial do capacitor. Quando eu colocar a fase de 90 graus, a senoide ela vai começar no seu ponto de máximo, quando ela atinge o valor de amplitude de 5 volts. Então, o que acontece? No instante t igual a 0, esta fonte de tensão vai estar com 5 volts. Então, no instante t igual a 0, o ORCAD vai analisar esse circuito aqui como se fosse um circuito em corrente contínua, analisando uma simulação do tipo bias point, onde aqui é 5 volts e o capacitor em DC vai funcionar como um aberto. Se o capacitor em DC é um aberto, nessa simulação de bias point inicial, a corrente que circula por essa malha vai ser igual a 0. Então, se não passa corrente pelo circuito, a queda de tensão no resistor é 0. Logo, os 5 volts que vão estar aqui na fonte vão aparecer integralmente no capacitor. Então, como resultado dessa análise de bias point inicial é uma tensão de 5 volts no capacitor, vai ser essa condição inicial que o SPICE vai usar para começar o cálculo da análise transiente desse circuito. Então, vamos verificar isso rodando aqui a simulação no tempo. Tá? Terminada a simulação, se a gente olhar aqui o resultado, olha lá, a senoide agora começa com um ângulo de 90 graus, não começa mais de 0, começa de 5 volts. E notem, a condição inicial da tensão na saída, que é exatamente a tensão do capacitor, ela também começa aqui em 5 volts, exatamente como a gente tinha previsto. Né? Aí você deve estar pensando agora, mas será que existe alguma maneira de eu configurar o ORCAD para ele não começar a condição inicial do capacitor calculada pelo ponto de polarização? Tem como eu configurar o ORCAD para ele considerar inicialmente todos os componentes armazenadores de energia, como o capacitor, por exemplo, totalmente descarregados? A resposta é sim. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui no diagrama esquemático, abre novamente o perfil de simulação, vamos editar o perfil de simulação, e aí existe essa opção aqui, ó, Skip the Initial Transient Bias Point Calculation, ou seja, eu vou pular o cálculo inicial de ponto de polarização, que é feito para calcular justamente as condições iniciais dos componentes armazenadores de energia. Se eu marcar essa opção, ele vai considerar que todos os elementos armazenadores de energia vão estar inicialmente descarregados, sem energia inicial, condição inicial igual a 0. Então, se eu der um OK aqui, ele agora vai pular aquele cálculo de ponto de polarização inicial
e vai considerar o capacitor inicialmente descarregado. Então, aí no resultado dessa forma de onda azul aqui, a gente vai começar com uma tensão nula e não com uma tensão de 5 volts. Vamos verificar isso aqui. Ó. Vamos rodar aqui a simulação. Concluída aqui a simulação, vamos dar uma olhada aqui no resultado, na tela do PSpice CD, e a gente tem aqui, ó, certinho, a forma de onda da tensão na saída começa de 0, ou seja, o capacitor começa inicialmente descarregado, enquanto que a senoide da entrada começa lá dos 5 volts, porque eu configurei uma fase inicial de 90 graus. Certinho, então eu mudei a condição inicial no capacitor. E aí nesse ponto você me pergunta, tá, então eu tenho duas opções. Ou eu permito que o ORCAD calcule automaticamente a condição inicial através de um cálculo de polarização DC inicial, ou eu considero que todos os capacitores, todos os elementos armazenadores de energia vão estar descarregados, como eu fiz aqui. Mas existe alguma forma de eu ajustar uma condição inicial que eu quiser? Por exemplo, eu quero que o capacitor comece com uma tensão de 3 volts. Eu tenho como ajustar isso? Sim, eu tenho como ajustar isso sim. Para fazer isso, eu também vou precisar usar o chamado editor de propriedades, só que agora é o editor de propriedades do capacitor. Eu vou ajustar uma propriedade do capacitor que é a sua condição inicial. Então, vamos aqui abrir o editor de propriedades do capacitor e a gente vê que existe essa propriedade aqui, ó, IC, Initial Condition. Tá? Vamos pegar e colocar essa propriedade lá no diagrama esquemático. A gente vem aqui em Display, coloca aqui Name and Value, OK, Apply, vamos fechar aqui o editor de propriedades e agora já está aqui, ó. Essa é a propriedade, Initial Condition. Vamos colocar aqui como condição inicial 3 volts, como eu já tinha dito. Então o capacitor vai começar inicialmente carregado com 3 volts. E aí nesse ponto você deve estar se perguntando, essa tensão de 3 volts, ela vai estar aqui nesse capacitor com qual polaridade? Ela vai estar com positivo aqui em cima e negativo aqui embaixo, ou com positivo aqui embaixo e o negativo aqui em cima? A resposta para essa dúvida é bastante simples. Os terminais do capacitor, eles são numerados com 1 e 2. Quando eu coloco aqui 3 volts, ele considera que o positivo é o terminal 1 e o negativo é o terminal 2. Aí você vai perguntar, tá legal, mas como é que eu sei qual é o terminal 1 e qual é o terminal 2 do capacitor? É bem simples. Se eu passar o cursor do mouse aqui em cima, olha lá, ele indica que o terminal de cima é o terminal número 1. Se eu pegar e passar o cursor do mouse aqui embaixo, ele indica que esse terminal aqui de baixo é o terminal número 2. Então, quando eu coloco 3 volts aqui, ele está dizendo que o 1 é o positivo e o 2 é o negativo. Se eu quiser fazer ao contrário, é só colocar aqui uma tensão de menos 3 volts. Aí ele vai colocar o mais aqui embaixo e o menos aqui em cima, colocando uma tensão negativa de menos 3 volts. Tá certo? Então, vamos rodar aqui a simulação, salvar aqui e rodar a simulação para a gente ver se a tensão na saída vai começar exatamente dos 3 volts como eu queria. Pegando aqui o resultado, olha lá, realmente a simulação mostra que o sinal de saída começa aqui em 1, 2, 3 volts, certinho. Começa em 3 volts e continua. Então, com isso, eu ajustei a condição inicial do capacitor. Correto? Então, a gente viu aqui 3 maneiras da gente ajustar a condição inicial do capacitor, permitindo que o ORCAD calcule o seu ponto de polarização inicial, e aí ele já parte de uma tensão que é razoável em relação ao sinal de entrada. Outra situação é que você instrui o ORCAD a pular o cálculo de ponto de operação inicial para começar tudo descarregado. E a terceira forma é você mesmo, através da propriedade de Initial Condition dos elementos armazenadores de energia, você ajusta a condição inicial desse elemento. Beleza. Nesse ponto você deve estar pensando, já que tem outras características da fonte de tensão, do capacitor que eu posso ajustar, será que existem outras propriedades aqui da excitação senoidal que eu poderia ajustar? A resposta é sim. E eu vou mostrar agora para vocês quais são as outras propriedades que a fonte de tensão senoidal dispõe para você poder ajustar. Os parâmetros adicionais que a gente tem para ajustar a fonte de tensão senoidal VSIM do ORCAD estão ilustrados aqui nesse gráfico e nessa equação que está aqui. Pela equação a gente vê
que a forma senoidal que a gente consegue entregar com a fonte de tensão Vsim, ela tem esses parâmetros que estão ilustrados aqui. O primeiro é a tensão de offset, que a gente já conhece, que é o nível médio que eu somo a minha senoide. Outro parâmetro é a amplitude da senoide, está aqui a amplitude, que multiplica aqui o seno. E o outro parâmetro que a gente também já configurou na aula passada é a frequência. Está aqui, ó, a frequência da senoide. Na aula de hoje, a gente aprendeu a configurar esse outro parâmetro aqui, que é a fase da senoide, a fase inicial com que a senoide começa a oscilar. Os outros dois parâmetros que a gente ainda não viu são esses aqui, que é o time delay, que aparece aqui, ó, sempre deslocando no tempo a senoide. O que é o time delay? O time delay é o intervalo de tempo que a senoide espera no seu valor inicial até começar a oscilar. Notem que aqui o valor inicial da senoide é igual ao valor de offset. Então ela mantém o seu valor inicial até que depois de transcorrido o time delay, ela começa a oscilar. Nesse caso aqui, calhou dela começar no offset. Mas se você ajusta uma fase aqui diferente, ela poderia ter começado aqui em cima, caso você ajustasse, por exemplo, uma fase de 90 graus. Então, o que você mantém aqui no início é o valor inicial da senoide, não necessariamente o offset como está aqui. O outro parâmetro é esse damping factor, que é o fator de amortecimento. Esse fator de amortecimento ele faz com que a amplitude da senoide seja modulada por uma função exponencial. E essa função exponencial ela é, por padrão, uma exponencial decrescente, porque tem aqui um negativo. Então, quando você coloca aqui um damping factor, a amplitude da senoide ela vai decaindo exponencialmente com o tempo, exatamente como acontece nos sistemas subamortecidos. Caso você queira produzir uma senoide cuja amplitude ela aumente com o tempo exponencialmente, é só você configurar aqui um damping factor negativo, que aí o expoente da exponencial vai ficar positivo e aí a amplitude da senoide vai crescer exponencialmente com o tempo. Todos esses parâmetros você pode configurar através do nosso editor de propriedades. Então vamos lá no esquemático para ver como é que a gente ajusta isso. Voltando aqui ao nosso diagrama esquemático, vamos abrir aqui o editor de propriedades da fonte de tensão e vamos procurar aqueles parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vê aqui ó, é o damping factor, está aqui, que por padrão é zero. Um damping factor igual a zero faz com que o expoente daquele exponencial seja zero e aí a amplitude da senoide fica constante ao longo do tempo. Ela não é modulada por aquela exponencial. Então vamos pegar esse damping factor e colocar lá no nosso diagrama esquemático. Está aqui, ó, name and value, ok. O outro parâmetro seria o time delay. O time delay deve estar lá embaixo por causa da ordem alfabética. Está aqui, ó, time delay. O time delay, oficialmente aqui, né, ou por padrão, é igual a zero. Então, vamos colocar ele também lá no diagrama esquemático. Vamos colocar aqui display name and value. E aí, todas essas propriedades vão aparecer lá no diagrama esquemático. Está aqui, ó, o damping factor, está aqui. E o time delay está aqui embaixo, escondidinho aqui, ó. Você vê que conforme eu vou colocando mais parâmetros aqui, ó, o diagrama esquemático vai ficando cada vez mais poluído. Então é por isso que o padrão do Spice é colocar a maioria dos parâmetros da fonte de tensão escondidos lá no editor de propriedades. Então vamos lá. Vamos botar aqui agora a fase de novo em 0 grau. Começar a senoide do zero. Vamos colocar aqui um damping factor de 500. Vai ficar razoável para um intervalo de tempo de 6 milissegundos. E um time delay, vamos colocar de apenas 0,5 milissegundos. Tá? Ele vai esperar 0,5 milissegundos para começar a fazer a senoide correr. Então, vamos manter aqui a condição inicial de 3 volts e vamos rodar a nossa simulação. Então, executando aqui a simulação, vamos ver como é que fica o nosso resultado. Concluída a simulação, vamos ver aqui as formas de onda. Olha lá, assim como esperado, a forma de onda de entrada, que é a que está aqui em verde, ela tem um atraso de 0,5 milissegundos, conforme a gente já havia esperado, começa a oscilar, né? E aí você vê claramente que a amplitude da senoide ela decai exponencialmente, com aquele damping factor de 500. O sinal de saída, nota, ele continua começando com uma condição inicial de 3 volts, não mudou. Ele começa aqui, ó, 1, 2, 3 volts. Tá? E ele vai respondendo à excitação senoidal que eu coloquei com esse amortecimento
exponencial. Então, esses são os parâmetros que a gente consegue ajustar na nossa fonte de sinal senoidal. Então, para finalizar aqui, vamos ver o que acontece quando a gente ajusta o damping factor para um valor negativo. Então, vamos colocar aqui menos 500. E aí, usando um damping factor negativo, a gente viu que em vez da exponencial que modula a senoide ser uma exponencial decrescente, ela vai ser uma exponencial crescente. Ou seja, a amplitude da senoide ela vai crescer exponencialmente com o tempo. Então, vamos salvar aqui e ver como é que fica o resultado da simulação. Concluída a simulação, vamos ver aqui o resultado. E aí a gente vê aqui que realmente a amplitude da senoide está aumentando exponencialmente com o tempo, né? E a resposta do circuito ela começa aqui com a condição inicial igual a 3 volts e também vai acompanhando o crescimento exponencial da amplitude da entrada. Perfeito? Então, com isso, na videoaula de hoje, a gente aprendeu como ajustar condições iniciais no circuito. A gente pode mandar o ORCAD calcular a condição inicial pelo jeito dele, através de uma análise de bias point. A gente pode instruir o ORCAD a considerar todos os componentes armazenadores de energia como estando inicialmente descarregados, ou a gente pode simplesmente usar essa propriedade aqui dos componentes armazenadores de energia e setar a condição inicial para o valor que a gente quiser. E a outra coisa que a gente aprendeu foram os outros parâmetros de ajuste da excitação senoidal, que são a fase, o damping factor e o time delay. Perfeito? Então, agradeço a atenção de vocês e a gente se encontra mais à frente no próximo vídeo. Até mais!